O tema é um tema difícil, é um tema palpitante, mas ele, sobretudo, é um tema muito necessário nesse momento, Orlando, da transição planetária. Porque eu acredito que nós estamos vivendo agora o coração da profecia bíblica. Todas as profecias apontaram para esses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os grandes dias. Grandes no sentido do desafio e grandes no sentido da promessa. Porque essa situação, o quadro geral, estava previsto. O quadro geral, dentro da avaliação das probabilidades, da avaliação dos grandes movimentos, o Cristo, governador espiritual do orbe, e a espiritualidade superior que trabalha ao lado e sob o comando dele, já visualizava esses grandes movimentos, essa transição que nós estamos experimentando. E aqui eu gostaria de começar exatamente dizendo isso. Há dois aspectos na lição de Allan Kardec, na obra, na codificação de Allan Kardec, no ensino dado pelos Espíritos, dois aspectos que a gente precisa sempre retomar. O primeiro deles é: todos os seres inteligentes são criados simples e ignorantes. E ao longo de milênios e milênios incontáveis, realizam o seu processo evolutivo até atingirem a primeira ordem da escala espírita, a condição de espíritos puros. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então, é importante nós meditarmos nisso. Calderaro, o instrutor Calderaro, vai explicar para André Luiz, no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, ele vai dizer assim, que a obra do aperfeiçoamento é obra de cooperativismo entre Deus e nós, suas criaturas. Olha que coisa bonita. E é um parágrafo muito importante que ele diz assim: o mundo foi criado por Deus, mas está longe da obra completa. Então, é importante nós entendermos isso. Deus não cria árvores prontas. Deus cria sementes. E há uma parábola chamada parábola do grão de mostarda que está imortalizada no Evangelho, que é a parábola da evolução. Tudo começa com um grão de mostarda. Nós começamos como um grão de mostarda. Simples e ignorantes. Simples no sentido de complexidade. Bem simples. E sem experiência. E à medida que a evolução foi se processando, nós fomos ficando complexos em termos de estrutura. E fomos acumulando experiências. E isso vai fazendo com que a gente suba degraus que estão muito bem descritos lá na questão número 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos. A escala espírita. Então é importante isso. A gente nunca deve perder isso de vista. Essa é a lição maravilhosa da doutrina espírita, porque ela mostra o quadro geral. Se a gente enxerga o quadro geral, a gente entende em que trecho da jornada nós estamos. Em que trecho da jornada. Nós não estamos nem na partida, e muito menos na chegada. Então nós estamos aí em algum ponto da estrada que não é nem o início e muito menos o fim.
É um trecho da jornada. Tudo é provisório ainda. Tudo está em construção. Tudo está se aperfeiçoando. Tudo está se aprimorando. Então é importante isso, porque isso nos traz uma serenidade. Nos traz uma serenidade. Depois tem um outro princípio que está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo extraordinário, extraordinário, eu não me canso de ler, que cada vez que eu leio, eu percebo uma nuance, eu percebo um detalhe. Nesse capítulo, Kardec vai explicar a progressão dos mundos. A progressão dos mundos. Os mundos também têm começo, eles começam, passam por uma infância, por uma adolescência, por uma maioridade, por uma maturidade, até atingirem o estágio glorioso de mundo celeste. Então, os mundos celestes são os mundos definitivos. Porque eles não são mais mundos grosseiros. Os mundos celestes são as moradas dos espíritos puros. E aí a gente lembra lá da escala espírita. Espíritos puros não estão mais sujeitos a expiações nem a provas. Não estão mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável. É isso. Esse é o nosso endereço. Esse é o nosso endereço. Esse é o nosso endereço. Não há razão para nós permitirmos que a nossa mente abrigue um pessimismo, um desespero, uma desesperança. Porque nós aprendemos da espiritualidade superior que fomos destinados aos mundos celestes e que chegaremos à condição de espíritos puros, potências divinas, dotadas de sabedoria e de amor, num grau, para nós ainda humanos e espíritos imperfeitos, nós não temos condição de compreender. Porque nós não temos ainda estrutura psíquica para avaliar um espírito puro. Foge a nossa capacidade de compreensão. Mas eles são potências divinas. São potências divinas. Ou como disse o Espírito Verdade, são as virtudes dos céus. Os espíritos puros são as virtudes dos céus. São as estrelas que povoam a criação. Então, Emmanuel vai dizer, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, ele vai dizer assim: também o Espírito traz o gênio da divindade. Estamos em Deus quanto Deus está em nós. Olha, e aí ele conclui a mensagem assim: se sabemos que Deus está em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia? A ideia de um progresso. E ele começa a mensagem dizendo: na semente minúscula reside o tronco benfeitor. A árvore já está na semente. A angelitude já está em nós. A angelitude já está em nós, mas em estado latente, na condição de semente. É importante dizer isso, gente. Por quê? Significa que os mundos começam primitivos. Os mundos começam num estágio
onde não há vida racional, só há vida biológica irracional. É a vida vegetal, a vida animal, as mudanças geológicas, porque aquele mundo ainda está se conformando, ele ainda está num processo de formação e de estabilização. É assim que os mundos começam, bem grosseiros, no mais alto grau de concretude da matéria. É o mais alto grau de materialização do fluido cósmico. São os mundos primitivos. É o fluido cósmico mais condensado possível. Esses são os mundos primitivos. Não há vida inteligente, racional. Não há ainda a espécie humana. Não há ainda o ser racional, dotado de livre-arbítrio, capaz de discernir entre o bem e o mal. Não há. Aí esse mundo primitivo, depois de milhões e milhões e milhões de anos de experimentação, de seleção, onde o Criador, como um agricultor, vai podando a árvore, a plantinha, não é? Não é isso que o agricultor faz? Ele aduba, ele arranca a erva daninha, ele poda, ele vai ali tirando, vai corrigindo. Até que esse mundo se torna propício, inclusive com a formação de um corpo apto a receber seres já num grau superior de evolução. Seres dotados de inteligência, capazes de discernir entre o bem e o mal. Seres dotados da faculdade de escolher. E aí começa uma fase extraordinária. Porque Deus não impõe o bem a ninguém. Não impõe. Então, esses seres, crianças ainda, ou como eu gosto de dizer, crianças, né? Que é uma mistura de criança com onça. Crianças ainda, dotados de livre-arbítrio, começam a escolher. E é natural que eles escolham mal. É natural que eles façam péssimas escolhas. Eles podem semear o bem e o mal. Podem. Podem. Podem sim. Podem semear o que quiserem. Mas uma lei divina que é pedagógica, uma lei divina que é educativa, estabelece consequências. Então o indivíduo planta, mas ele deve colher. E ele deve colher exatamente o que ele plantou. Então, essa é a lei divina. Tal é a lei. Então, nesse processo de semear e colher, o espírito adquire experiência. Ele adquire experiência, ele amadurece. Ele amadurece quando semeia o bem e ele amadurece quando semeia o mal. Porque ao semear o mal, ele está sujeito à dor. Ao semear o mal, ele está sujeito à reparação do mal. Porque a lei estabelece responsabilidade. Somos responsáveis pela sementeira. Então, esse é um processo que dura o quê? Centenas de milhares de anos? Quanto tempo dura um mundo de expiação e prova? 20 mil anos? 30 mil anos? 50 mil anos? Que importa? É um relâmpago. O que são 100 mil anos diante da eternidade? Então, os mundos passam por um período de expiação e prova. O que significa isso? Significa que os seus habitantes, embora dotados de razão, embora dotados de livre-arbítrio, são inexperientes. E mais do que inexperientes, alguns são teimosos, como está lá no Livro dos Espíritos. Como as crianças, algumas são dóceis,
outras são rebeldes. Os espíritos também. Alguns são dóceis, outros são rebeldes. Os dóceis progridem mais rápido, passam por esse período mais rápido. Os mais rebeldes demoram mais. Mas que importa? Que importa? Pergunta Kardec. Quando atingem o grau de espíritos puros, importa para eles o fato de terem demorado menos ou mal? Os espíritos falam, não, não faz diferença nenhuma. Faz para quê? Faz para a pessoa, né? Porque se você vai fazer uma viagem que demora, em média, 6 horas, você gastou 12, é uma escolha, é um ônus. Se eu poderia fazer em 6, eu fiz em 12, eu arquei com esse ônus extra. Mas você não vai ser condenado por isso. Então, os mundos passam por esse período aí de 50, 100 mil anos. Vamos pôr aí 200 mil anos. Não é isso tudo. Mas vamos exagerar. 100 mil anos em expiação e prova, não é isso tudo. Mas digamos que seja 100 mil anos. O que são 100 mil anos diante da eternidade? Nada. Nada. É 1 milionésimo de segundo. E aí o que acontece? Acontece uma saturação do mal. Depois de acumularem experiências, depois de vivenciarem inúmeras expiações, inúmeras provas, esses espíritos vão amadurecendo. Kardec diz que começa a amadurecer o senso moral. Eu já não quero praticar o mal, por quê? Porque eu sei o que é sofrer o mal. Eu não quero agir de modo violento, porque eu sei o que é sofrer violência. Eu passo a ter um senso moral. Então eu já não quero mais. Eu fico saturado do mal. Eu já não quero. Paulo diz de uma maneira muito linda. Paulo diz assim: quando eu era criança, eu comia como criança. Eu me vestia como criança. Eu falava como criança. Agora que já se foram as coisas de criança, eu não quero mais comer, vestir e falar como criança. Então, o espírito que passou por essa infância do livre-arbítrio, por essa fase infantil do livre-arbítrio, ele satura do mal. Já não quer mais. Ele está cansado. Nesse momento, acontece a transição. Porque alguns estão saturados e outros estão rebeldes. Alguns estão querendo avançar, outros estão querendo paralisar. Estão querendo demorar. E o que faz a misericórdia divina? Há muitas moradas na casa do Pai. Nunca falta casa para ninguém. Eu fico muito preocupado quando a gente fala do degredo como se fosse um castigo. O degredo não é um castigo, o degredo é um manejo. É um manejo muito sábio e muito amoroso dos espíritos rebeldes. É um manejo. Então, eles são conduzidos novamente para um mundo que está naquela transição de primitivo para expiação e prova. Um mundo que está saindo de primitivo e ingressando em expiação e prova. Esses espíritos rebeldes são levados para lá para quê? Para recapitular. Para rever a lição. Para repetir a série. Para terem a oportunidade de aprender tudo novamente. E farão isso quantas vezes eles quiserem. Quantas vezes eles quiserem, até saturar. Até o espírito falar assim, não quero mais, agora eu quero avançar. Por quê? A pessoa avança com a vontade, com o desejo dela. Ela avança porque ela deseja avançar.